um biscoitinho para você tomar com café, com chá ou para o lanche das crianças. Melhor, sem glúten, zero lactose e vegano. Vem comigo. Seja muito bem-vindo! Meu nome é Júlia Nigro, eu sou chefe especialista em brigadeiros e doces especiais e também fundadora da Escola de Confeitaria Júlia Nigro. No vídeo de hoje a gente vai fazer um biscoitinho, gente, delicinha! E o melhor de tudo, ele é vegano, zero lactose e zero glúten, totalmente inclusivo. Aí você deve estar pensando aí do outro lado, mas pera, como é que é? Você é professora de brigadeiros, doces especiais e está fazendo uma receita completamente esquisita aqui no canal? Como é que é isso? Explica pra gente. Pessoal, eu estou iniciando aqui uma nova jornada. Vocês vão começar a ver vídeos diferentes por aqui. Porque durante todo o meu processo de criação, dos 9 infoprodutos que eu tenho aí criados na escola, eu precisei passar por uma transição alimentar há mais ou menos um ano e eu comecei a buscar fornecedores que têm como base a produção artesanal de produtos mais conscientes. O que é isso? De pessoas que se preocupam realmente com o que elas estão produzindo. É feito tudo de forma artesanal, de forma consciente, respeitando o planeta Terra. E aí eu resolvi compartilhar isso com vocês de forma gratuita aqui no YouTube, trazendo para vocês tudo o que eu aprendi e estudei no decorrer desse um ano. Então vocês vão começar a ver vídeos por aqui que vão trazer receitas aí sem lactose, sem glúten, algumas veganas. E aí eu quero saber de você que está me vendo do outro lado. Se você tiver qualquer dica de produto ou qualquer dica que você queira aprender ou para me dar, vai que você já está na estrada aí já há algum tempo, escreve para mim aqui nos comentários, tá bom? Então, sem mais demora, vamos começar a nossa receitinha. Gente, para começar a nossa receitinha, esse biscoitinho vai ser de limão. Então eu tenho aqui o limão Tahiti, mas você pode fazer essa receita também com o limão siciliano, tá? Então eu vou começar tirando as raspas desse limão e já trazendo aqui para dentro do meu bowl, tá? Vamos usar um limão inteiro. E vou pegar 40 ml desse suco de limão, que vai dar aproximadamente 2 limões, tá, pessoal? O nosso próximo ingrediente aqui é o óleo de coco. E aqui eu quero fazer uma pausa para falar um pouquinho para vocês sobre esse ingrediente. Se você aí é novo e está fazendo essa transição assim como eu vou te explicar um pouquinho do que eu descobri a respeito do óleo de coco, tá? Então assim, gente, quando a gente compra o óleo de coco, em regiões mais frias, como é o caso da minha aqui hoje, ó, ele fica totalmente solidificado, tá vendo? Ele fica com uma consistência mais durinha, ó. Tá vendo? Se você estiver numa região mais quente, pode ser que esse óleo venha totalmente líquido, tá? Esse aqui que eu tô usando, ele tem um saborzinho bem suave de coco, que pra gente nessa receita não é um problema, tá? Porque ele vai super combinar com o sabor do limão e do cookie que a gente vai fazer ali. Então assim, se você preferir, você pode usar um totalmente sem sabor. A Yamuna, gente, é um produtor desses que eu queria vir compartilhar com vocês, tá? Durante esse meu ano de pesquisa, eu acabei chegando nesse produtor. A Yamuna fica em Florianópolis, para quem tá aqui na região de Santa Catarina. Eles entregam para o Brasil inteiro, tá? Gente, tudo que eles produzem lá, eles fazem de forma artesanal, tá? E é um produto super puro. Então acostumem-se a ler rótulos, né? O que tem de ingrediente aqui dentro? Olha, só óleo de coco. E aqui no rótulo diz que ele tem o aroma suave, como eu falei pra gente, isso não vai ser um problema, zero gordura trans, 100% natural, rico em ácido láurico. Gente, isso aqui é um super alimento, tá? O custo-benefício dele é maravilhoso, ele tem uma acidez inferior a 0,3%, quase ali igual um azeite, né? Extraído da polpa do coco e não contém glúten. Então, esse foi um alimento que eu trouxe para o meu dia a dia, não só para fazer doce, mas para colocar em outros preparos também. Então não esquece, ele pode estar líquido, não tem problema nenhum, mas para você fazer essa receita, o que você vai fazer se você está numa região muito quente? Você vai levar para a geladeira e esperar uns 20 minutinhos para que ele chegue nessa consistência de pastinha, porque a gente tem que dar a liga aqui nesse biscoitinho para a gente poder enrolar. Então é melhor que esse óleo de coco esteja nessa consistência de pastinha, tá? Dito isso, a gente vai misturar o óleo de coco lá no nosso suco de limão.
Então, ó, vou colocar o meu óleo de coco lá, riquíssimo, no nosso suco de limão e nas raspinhas. E vou colocar aqui também, pessoal, gente, isso aqui é açúcar demerara pulverizado. O que isso significa? Você pega o açúcar demerara e bate no seu liquidificador. Simples assim, e ele vai ficar igualzinho um açúcar refinado, só que muito mais saudável para o seu consumo, tá? Você não vai consumir aí alimentos refinados. Então, açúcar demerara aqui. Você pode também utilizar, se você quiser, esse açúcar aqui, ó, que é o açúcar de coco, tá? Esse daqui é outro super alimento que eu descobri aí nessa minha longa pesquisa, mas a gente vai falar dele em outras receitas. Então, você pode substituir por açúcar de coco se você quiser também, por açúcar mascavo, ou então usar o demerara pulverizado como eu fiz aqui, tá? Agora é o seguinte, eu vou bater essa misturinha um pouquinho com a batedeira e aí a gente vai colocar os próximos ingredientes. Bem rapidinho mesmo, só para tudo ficar bem misturadinho. E aí é o seguinte, eu vou usar aqui também uma pitadinha de cúrcuma em pó, 100% puro. Eu quero que vocês vejam a cor que tem isso aqui, tá? Então, quando você olha aqui nos ingredientes, você vê que só tem cúrcuma. Cuidado, porque tem algumas cúrcumas em pó no mercado que ela tem uma cor mais amarelada e ela é misturadinha com um pouquinho de amido, tá? Por que eu vou usar a cúrcuma aqui? Porque senão o nosso biscoitinho vai ficar pálido. Então eu vou usar ela, ó, gente, é uma pitadeca, menos de 1 grama, tá? Só para dar um amarelinho, um coloridinho aqui e o nosso cookie não ficar totalmente sem cor, tá? Agora a gente vai começar a agregar o nosso mix de farinha. Que farinha que eu tô usando aqui? Eu tô usando uma mistura de farinha de arroz com fécula de batata. A receita tá na descrição para vocês, tá? E goma xantana também. Eu tô reproduzindo aqui, pessoal, a farinha de trigo, tá? Então, farinha de arroz, fécula de batata e goma xantana. Fiz o meu mix aqui bonitinho e agora muita atenção, porque a gente vai começar a agregar essa farinha nessa mistura bem aos poucos, pessoal. Por quê? Aqui tem um pulo do gato, tá? Se eu colocar toda essa farinha de uma vez só, corre um risco seríssimo da minha receita começar a desandar. O que pode acontecer? Eu já fiz esses testes em casa, talhando, gente. A massa talha completamente. Por quê? Porque a farinha de arroz, às vezes, a farinha que eu tô usando absorve menos ou mais água do que a farinha que você pode usar aí. Então, se você coloca muita farinha aqui de uma vez só, toda a parte líquida é absorvida pela farinha e sobra a parte do óleo. Então, ele talha. Então, assim, coloca bem aos pouquinhos a farinha, tá? Pode ser que na sua região você vá usar a quantidade total da receita que eu coloquei para vocês e pode ser que você use menos ou mais, depende da marca da farinha que você estiver utilizando aí, tá? Da farinha de arroz. Então, ó, eu vou colocando e mexendo, o importante aqui é que você preste atenção no ponto da massa desse biscoitinho. Eu vou colocar o fermento. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, já que a gente está fazendo uma receita com consumo consciente de alimentos, eu fui atrás de um fermento que não é transgênico, pessoal. Então, ó, esse fermento não contém alumínio na composição, olha que legal. E aí, para fazer jus à nossa receita totalmente do bem aqui de alimentos conscientes, eu resolvi agregar esse fermento sem adição de alumínio, tá? Então fica a dica aí para vocês. Comecem a observar rótulos. Ó, essa é a nossa massinha. Presta muita atenção nesse ponto aqui, ó. Você tá vendo que ela é uma massa firme, ela vai se assemelhar a uma massa de brigadeiro, gente, ó. Tá? Se eu pego com a colher, ó, ela balança, 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 mas ela tem uma certa estrutura, eu posso até pegar com a minha mão, tá? Ó, ela não gruda, tá? E aí, assim, a gente vai fazer bolinhas com essa massa aqui. Se você estiver numa região, você chegar nessa consistência e falar, meu Deus, a massa ficou muito mole, leva para a geladeira um pouquinho, porque pode ser que você tenha utilizado o óleo de coco naquela consistência mais líquida. E aí a sua massa, claro, vai ficar mais líquida. Então, leva para a geladeira e é o tempo de firmar a estrutura do óleo de coco, essa massa vai ficar mais durinha. E aí a gente vai partir para fazer as bolinhas do nosso cookie. Se foi o seu caso de levar a massa um pouquinho para a geladeira, para ela firmar, não esquece de enquanto ela estiver na geladeira, porque é coisa rápida, tá, gente? 5 minutinhos, 7 minutinhos, já pré-aquece o seu forno a 180 graus, tá?
Vamos dar uma recapitulada aqui? A gente tirou as raspinhas do limão, colocou o suco do limão, depois a gente colocou o óleo de coco lá dentro da nossa mistura. E aí eu fui colocando um mix, batemos com a batedeira para dar uma firmada em tudo ali. Você pode fazer esse processo na mão se você quiser também, tá? Mas aqui eu usei a batedeira porque é mais fácil, mais simples para mim. E aí depois a gente foi colocando o nosso mix de farinhas. Eu usei farinha de arroz, eu usei fécula de batata. A fécula você pode substituir por amido de milho se você não encontrar na sua região, tá? E goma xantana. Para que serve a goma xantana? Para dar aquela liga na massa, tá? Ela imita o glúten da farinha de trigo convencional. Isso foi o que eu aprendi ali ao longo dos meus estudos, tá? Fomos agregando aos poucos para evitar que essa farinha absorva toda a umidade de dentro da receita e venha talhar a sua receita. Então vai colocando ela com calma. E aí depois pode levar um pouquinho para a geladeira para firmar, para facilitar de fazer as bolinhas. Os produtos que a gente usou aqui foram o óleo de coco da Yamuna, a gente usou também a cúrcuma. Gente, 2 super produtos, ó. Abraço do coração, me conta aí se você já provou alguma coisa parecida dessa empresa, porque eu vou te falar que eu tive que agregar no meu dia a dia, viu? Vamos embora fazer nossas bolinhas. Para fazer as nossas bolinhas eu vou pegar um pouquitinho do óleo de coco, vou untar aqui as minhas mãos e vou pegar a nossa massinha. Olha só, gente, fazer bolinhas de aproximadamente aí 25 a 30 gramas. E aí, eu vou passar essas bolinhas lá no açúcar pulverizado, no açúcar demerara que eu pulverizei anteriormente, tá? E vou colocar em um tapetinho de silicone para assar. Se você não tiver o tapetinho de silicone, pode ser num papel manteiga ou simplesmente numa assadeira untada, tá? Pessoal, se vocês quiserem passar os biscoitinhos 2 vezes no açúcar, ele vai ficar como se ele tivesse um craqueladinho em cima, tá? Então, quanto mais camadinha de açúcar você fizer, mais branquinho eles vão ficar, tá? Eles crescem um pouquinho dentro do forno, então toma esse cuidado, ó, de colocar eles um pouquinho distantes, pelo menos com os 2 dedinhos cada um, para que você não tenha perigo aí deles se juntarem, tá? Então é isso, eu vou levar os meus biscoitos, cookies, petit foie, alimento do bem, lá para o nosso forno e eu volto para mostrar para vocês o resultado. Gente, ó, quando ela sai do forno, ela sai molinha, tá? Mas o importante é que ela esteja completamente assada na parte de baixo e aí que vocês coloquem numa grade, ó, de resfriamento, se você tiver aí, para que ela resfrie completamente. Lembra que eu falei? Quanto mais açúcar ou mais você passar na hora, mais ela vai craquelar aqui em cima, tá? A minha ficou mais amarelinha assim por conta da cúrcuma, se você não colocar, ela vai ficar mais branquinha do que essa, tá? Quanto mais açúcar, mais craquelado. Vamos partir uma para vocês verem como ficou.